Olá pessoal, vamos fazer aqui umas considerações finais sobre algumas peculiaridades da planilha, sobre os filtros e outras coisas mais. Os filtros você pode utilizar de duas formas. Como são muitos assuntos, você pode utilizar para dizer quais são os assuntos que são mais importantes para a sua prova, né? Nesta linha aqui nós colocamos 5 assuntos como prioridade. Esse aqui de baixo. Tem muito mais aqui para baixo, mas muito mais linha, né, que tem mais de 90 itens, biologia. Então, digamos que você tem assuntos que são prioritários, né, para você estudar. Então, para você ficar com uma tela mais limpa, você pode utilizar o filtro de prioridades. Digamos que você elencou esses 5 assuntos, né, obviamente que dentro de 90 você vai colocar muito mais como prioridade, mas só para título de exemplo, vamos colocar só esses 5 assuntos. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse botãozinho aqui na lateral aqui, essa setinha para baixo aqui. Você vai clicar em cima, selecionar tudo, clicar, aí vai clicar só em prioridades. Aí ele vai fazer essa marcação aí. Quando ele fizer essa marcação só em cima de prioridades, né, e vai deixar aqui essa vazias, ele vai deixar desmarcado, você vai apertar OK. Aí ele vai filtrar só onde você colocou as prioridades, né? Obviamente aqui a gente só colocou 5 assuntos para ficar mais fácil de entender. E quando você utiliza, por exemplo, vou desmarcar aqui só para mostrar para vocês. Para voltar é só fazer isso. Então você marca tudo, né? Tá marcado tanto prioridade quanto vazias. Aperta OK, volta ao normal. Aqui, por exemplo, a gente indicou, tem quantos assuntos aqui para revisar? 1, 2, 3, 4, 5 assuntos para revisar. Se a gente revisar com prioridade, a gente conta 2, 3 assuntos. Se eu utilizar então aqui os dois filtros, prioridade, cumulado com revisar, a gente pode ver que só tem 3, né? Então ele vai ter que deixar só 3 itens na tela. Vão ter que ser mostrar só 3 itens na tela, viu? Porque está combinando aqui os dois filtros. Você vê quando a ferramenta está clicada, ela fica nesse formato aqui, tipo um funilzinho. Para desmarcar a ferramenta, é só você apertar selecionar tudo de novo, ela vai marcar o revisar e vazias, vai retornar ao normal. Pega esse outro aqui também, porque o filtro está duplo. Selecionar tudo, né? Tá os dois marcados, OK, beleza, volta ao normal com mais de 90 itens aqui. Outra coisa também, CH 2.30 quer dizer a carga horária total da disciplina de biologia. Então, com o passar dos dias, dos meses que você for estudando, o cúmulo da carga horária vai aparecer aqui. Então, se você estiver estudando durante 3 meses e já tiver aqui uma carga horária de 40 horas, vai aparecer aqui. Ele vai pegar aqui desse painel de carga horária. Tá vendo aqui? 2 horas e meia de biologia. É esse horário que vai aparecer aqui, 2 horas e meia. Outra coisa, tem 5 prioridades aqui, né? Prioridade tem 5 e revisar tem 1, 2, 3, 4, 5 revisar também. E quando você quiser saber quais os assuntos tem que revisar, né? Eu já tinha até falado em outro vídeo, mas ele é acumulado com o mesmo painel de prioridades. Fica nesse painel de revisão aqui. Então, biologia, a gente viu lá, né, que tem 5 assuntos para revisar e 5 assuntos com prioridade. Então você pode vir toda vez aqui para saber, é só você olhar nesse painel de revisão aqui que vai ter essa visibilidade geral do assunto. Retornando aqui para biologia, esse azul aqui, esse assunto aqui, por exemplo, citologia, tem vários assuntos dentro, né? São subtópicos do assunto. Como não coube na mesma linha, né, para não ter que levar isso mais para a direita, para não perder a questão visual, a gente dividir os assuntos, né, quando são muito grandes, dividir em outras linhas. Então, esse 1.2 em azul aqui quer dizer uma repetição do tópico, né, e a gente foi agrupando o restante dos assuntos, né, do próprio tópico citologia nas outras linhas. Outra peculiaridade da planilha também, aqui, por exemplo, em língua portuguesa, a gente elencou português, né, mais voltado para a área de gramática, literatura brasileira e redação. Aqui está português como parte da gramática, né? Língua portuguesa seria a parte macro e português mais voltado para a parte da gramática. A gente colocou o início do assunto aqui na própria parte de português, porque caso não colocássemos ia prejudicar a questão do percentual. Então, o assunto não inicia aqui no item 2, aqui inicia no item 1.
tá bom? Aqui eu acho que embaixo também, da mesma forma, literatura brasileira, também inicia aqui o assunto, né? Você vai colocar concluído quando você terminar esse assunto aqui. E da mesma forma a redação também. Você vai colocar concluído o assunto aqui também, porque o assunto inicia aqui nessa linha aqui da própria redação, né? Tema e gênero, análise de proposta, problematização, estrutura do parágrafo de introdução. Então já vai iniciar o tópico no próprio nome aqui, redação, literatura, e aqui em português. Geografia e atualidades, também temos essa divisão, né? Temos geografia como tópico, aqui inicia geografia nessa parte primeira aqui, né? Geografia como área, então quando concluir o assunto, coloca o concluído. E abaixo aqui a gente tem atualidades. Como não é possível colocar todos os assuntos que estão dentro de atualidades, né, porque atualidades é muito amplo, a gente colocou uns assuntos aqui que é um rol exemplificativo, né? Pode ter muito mais, você tem que acompanhar jornais, internet. Então a gente colocou aqui alguns assuntos que são de suma importância, mas obviamente não esgotando o assunto totalmente. Então é isso, pessoal.